2000, Suzanne von Richthofen conheceu Daniel Cravinhos de Paula e Silva, um jovem de perfil muito diferente do seu. Daniel vinha de uma família de classe média e tinha um comportamento considerado rebelde. O relacionamento rapidamente se tornou intenso. Suzanne passou a mentir para os pais, faltar às aulas e se afastar de amigos antigos. Os pais, Manfred e Marise, reprovaram o namoro desde o início, alegando preocupação com o comportamento de Daniel e sua influência sobre a filha. A desaprovação gerou conflitos constantes dentro de casa. Suzanne passou a relatar que se sentia controlada e pressionada, enquanto Daniel demonstrava ressentimento em relação à família dela. Com o tempo, o casal passou a discutir formas de ficarem juntos sem a interferência dos pais. Essas conversas, inicialmente vistas como desabafos, evoluiriam para algo muito mais grave. No início de 2002, os conflitos entre Suzanne von Richthofen e seus pais se intensificaram. Manfred e Marisa passaram a restringir ainda mais a rotina da filha, controlando horários, gastos e o relacionamento com Daniel Cravinhos. Suzanne reclamava constantemente do que chamava de falta de liberdade. Segundo depoimentos posteriores, ela dizia sentir-se sufocada dentro de casa. Daniel, por sua vez, alimentava a ideia de que os pais dela eram o principal obstáculo para o relacionamento. Foi nesse período que surgiram as primeiras conversas sobre matar os pais de Suzanne. Inicialmente, o assunto apareceu como desabafo e ameaça verbal, mas acabou sendo tratado de forma concreta. Mensagens, anotações e depoimentos indicaram que Suzanne participou ativamente das discussões, ajudando a pensar em maneiras de executar o crime e simular um roubo. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas um conflito familiar e caminhou para um plano criminoso. Em 2002, Christian Cravinhos, irmão de Daniel, passou a participar diretamente das conversas sobre o crime. Diferente de Daniel, Christian tinha um perfil mais racional e passou a ajudar na estruturação do plano. Segundo as investigações, foi Christian quem contribuiu com ideias para a execução e para a simulação de um assalto após o crime. Ele também orientou sobre o uso de objetos que não deixassem vestígios evidentes no local. A participação de Suzanne continuava ativa. Ela forneceu informações detalhadas sobre a rotina dos pais, horários da casa e a disposição dos cômodos, facilitando a ação dos irmãos Cravinhos. Com os três envolvidos, o plano deixou de ser apenas conversa e passou a ter data, método e estratégia definidos. A próxima etapa seria decidir quando o crime aconteceria e como Suzanne estaria fora de perigo naquela noite. A data escolhida para o crime foi a noite de 31 de outubro de 2002, véspera de feriado. A escolha não foi aleatória, a família costumava viajar ou ter a rotina alterada em feriados, o que ajudaria a retardar suspeitas. Naquela noite, Suzanne saiu de casa dizendo que iria dormir na casa de uma amiga. Na verdade, ela passou a noite com Daniel Cravinhos. Antes de sair, deixou a porta da residência destrancada e informou aos irmãos Cravinhos sobre a rotina dos pais. Durante a madrugada, Daniel e Christian entraram na casa com barras de ferro. Manfred e Marise estavam dormindo quando foram atacados no quarto do casal. Segundo a investigação, Suzanne não estava presente no momento das agressões, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. O plano previa que, horas depois, o crime fosse descoberto como um suposto roubo seguido de morte. Após o assassinato de Manfred e Marisa von Richthofen, na madrugada de 31 de outubro de 2002, Daniel e Christian Cravinhos tentaram montar uma falsa cena de assalto dentro da residência. Alguns objetos foram espalhados pela casa para simular desordem. Dinheiro foi retirado de um local visível e certos itens de valor foram levados, mas a encenação apresentou falhas importantes. A principal contradição era que não havia sinais de arrombamento. A porta estava destrancada, e a casa permanecia organizada demais para um roubo violento. Além disso, objetos de alto valor, como eletrônicos, foram deixados para trás. Horas depois, Suzanne retornou à casa com Daniel e Christian e chamou a polícia, alegando que os pais haviam sido mortos durante um assalto. Desde os primeiros minutos, investigadores desconfiaram da versão apresentada. A cena não condizia com crimes semelhantes, e o comportamento de Suzanne chamou atenção. Essas inconsistências foram o início da queda da farsa. Logo nas primeiras horas da investigação, em 31 de outubro de 2002, a polícia percebeu que a versão de latrocínio apresentada por Suzanne não se sustentava. Os peritos notaram que não havia sinais de luta fora do quarto do casal e que o ataque ocorreu enquanto Manfred e Marisa dormiam. Isso indicava que os autores conheciam a casa e tinham acesso facilitado ao local.
Outro ponto que chamou atenção foi o comportamento de Suzane. Testemunhas relataram que ela demonstrava frieza incomum para alguém que acabara de perder os pais de forma violenta. Além disso, seu relato apresentava contradições sobre horários e detalhes da noite anterior. A polícia também descobriu rapidamente o relacionamento conturbado com Daniel Cravinhos, já conhecido por conflitos com a família da vítima. Com isso, os investigadores passaram a tratar o caso como homicídio planejado, e não como assalto, direcionando o foco para pessoas próximas às vítimas. Nos dias seguintes ao crime, em novembro de 2002, a polícia passou a confrontar os depoimentos de Suzane von Richthofen. Suas versões sobre onde esteve na noite do assassinato e sobre o suposto assalto mudavam com frequência. Em um momento, Suzane afirmava ter dormido na casa de uma amiga. Em outro, dizia ter passado a noite com Daniel Cravinhos. As explicações sobre horários, ligações telefônicas e deslocamentos não coincidiam com registros e testemunhos. Outro ponto decisivo foi o relato sobre os objetos roubados. Suzane indicou itens que teriam sido levados, mas muitos deles continuavam na casa. Além disso, a quantia em dinheiro supostamente roubada não batia com o que realmente faltava. Diante das inconsistências, os investigadores passaram a suspeitar que Suzane sabia mais do que dizia. A narrativa de vítima começou a ruir, abrindo caminho para interrogatórios mais duros e para a descoberta do envolvimento direto dela no crime. Em 8 de novembro de 2002, após dias de depoimentos contraditórios e avanço da investigação, Suzane von Richthofen confessou participação no crime. Pouco depois, Daniel e Christian Cravinhos também admitiram o envolvimento. A confissão confirmou que o assassinato de Manfred e Marisa foi planejado com antecedência e executado durante a madrugada. Com as confissões, a polícia concluiu que Suzane havia fornecido informações essenciais sobre a casa, a rotina dos pais e a forma de acesso ao local. Mesmo não estando presente no momento das agressões, sua participação foi considerada decisiva. No mesmo dia, os três foram presos preventivamente e encaminhados para unidades prisionais diferentes. A partir desse ponto, o caso deixou de ser apenas uma investigação policial e passou a caminhar para um dos julgamentos mais aguardados e acompanhados da história do Brasil. Após as confissões e prisões em novembro de 2002, o caso Suzane von Richthofen ganhou enorme repercussão nacional. Jornais, programas de televisão e rádios passaram a acompanhar cada detalhe da investigação. O crime chocou o país não apenas pela brutalidade, mas pelo perfil dos envolvidos. Suzane era vista como uma jovem de classe média alta, estudante universitária, sem histórico criminal, o que contrariava o estereótipo comum de crimes violentos. O caso levantou debates intensos sobre herança, manipulação psicológica, relações familiares e influência emocional. Especialistas passaram a discutir se Suzane teria agido por dependência emocional, interesse financeiro ou ambos. A sociedade passou a acompanhar o processo como um verdadeiro tribunal público, com opiniões divididas e grande pressão sobre o sistema judiciário para uma punição exemplar.